Bom dia a todos. Nós estamos hoje aqui para a apresentação desse tema, mudanças climáticas e as suas implicações para a saúde, sabendo que mudanças climáticas estão acontecendo e afetam as populações há muito tempo. Ocorrências de eventos climáticos extremos, como as inundações ou secas intensas e ondas de calor, geram impactos na saúde, conforme relatórios diversos divulgados por instituições como a Organização Mundial de Saúde e o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Para discutir as implicações que tais mudanças representam para a saúde, nós estamos hoje realizando este encontro, porque São Paulo já discute esta questão há algum tempo. Desde 2009, nós temos uma lei estadual de mudanças climáticas, a Lei 13.798 e a sua regulamentação. E este é o momento em que o setor saúde no estado de São Paulo está preparando o seu plano setorial para esta política. Este plano setorial saúde e clima vai ser apresentado então a este comitê gestor de políticas de mudanças climáticas. E a nossa apresentação hoje tem o objetivo de informar sobre esse processo e sensibilizar também os profissionais da nossa área para que contribuam com as sugestões e a fim de que elaboremos este plano. Então, hoje nós temos aqui a presença de Dr. Eduardo Jorge, médico sanitarista há 38 anos e com forte atuação neste assunto saúde e meio ambiente, atualmente atuando na divisão de doenças ocasionadas pelo meio ambiente do Centro de Vigilância Epidemiológica e que vai nos fazer uma apresentação. Após esta, então, nós poderemos discutir como as equipes de saúde e as interfaces poderão enviar as sugestões para que a gente organize este plano. Bom dia, Eduardo. Nós, então, vamos passar em seguida para a sua apresentação e faremos depois um intervalo para que possamos debater e abrir aí o diálogo com quem esteja nos assistindo. Bom dia, agradeço essa oportunidade de estarmos conversando com pessoas ligadas à saúde no estado inteiro. E quero dizer que essa apresentação nós fizemos de comum acordo com o Dr. Oswaldo Lucon, que é exatamente a pessoa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é responsável pela secretaria desse grupo, desse comitê de mudanças climáticas estadual, que se reúne lá no Palácio do Governador, periodicamente, para avaliar como é que essa lei estadual de mudança climática, aprovada em 2009, uma das primeiras do Brasil, que eu saiba só existe aqui no estado de São Paulo e no estado do Amazonas, está sendo implantada pelas várias políticas públicas. Esse tema das mudanças climáticas, cada vez mais é um tema que tem sido discutido nas mídias, nas escolas, em todos os cantos, e tem se tornado algo bastante conhecido. Mesmo assim, é bom fazer um pequeno comentário inicial para se sentir a trajetória de como esse assunto vem interferindo e impactando as políticas públicas em geral. Já de longa data, com a Revolução Industrial e o aparecimento dessa nova forma de viver, de produzir, de consumir, que é o capitalismo, e depois o seu irmão gêmeo, que é o socialismo, essas duas formas de viver e de produzir, durante esses últimos 100, 200 anos, imprimiu uma dinâmica na economia, na sociedade mundial muito acelerada. E eles, tanto o capitalismo como o socialismo, eles se preocupavam com o equilíbrio do econômico e do social. Um mais econômico, um mais social, para o gosto do freguês, dependendo do gosto do freguês, mas nenhum dos dois tinham preocupações com os limites da natureza. A natureza sempre foi vista como algo infinitamente à nossa disposição. Eu digo que às vezes era visto como uma espécie de cheque especial. Podia sacar à vontade, nem juros precisava pagar. E foi assim, 100, 150, 200 anos, século XIX, século XX, até que se começou a sentir que os limites da natureza estavam sendo ultrapassados um após outro. Os recursos não eram infinitos, eram e são e sempre serão finitos. Então, recursos na área da água, recursos na área de alguns minérios, recursos da biodiversidade,
A quantidade de espécies animais e vegetais que nós exterminamos durante esse período é parecida com aquele período da queda dos grandes meteoros que provocou o desaparecimento das grandes espécies de dinossauros. Então, esses limites começaram a ficar claros durante o século XX que estavam sendo ultrapassados. Mas uma coisa aconteceu de muito grave em meados do século XX, foi que uma série de cientistas no mundo inteiro, nos mais variados países, começou a notar que algo estava acontecendo com o clima, propriamente dito, que é outro limite da natureza. E ele estava sendo ultrapassado, e os estudos mostravam, os estudos de longo prazo, que estava havendo um aquecimento na temperatura média da Terra, e isso era progressivo, e isso era vinculado, claramente vinculado ao início da Revolução Industrial na Europa, cujo carro-chefe era a Inglaterra. E essa preocupação e esses estudos foram se acumulando, essas evidências científicas foram se acumulando, e essa preocupação chegou no final do século como uma das preocupações principais dos vários governos e principalmente da Organização das Nações Unidas. Naquele grande encontro que houve no Rio de Janeiro em 1992, chamado Rio 92, esse foi um dos principais assuntos. Quando a ONU propõe o chamado desenvolvimento sustentável, um dos principais assuntos do desenvolvimento sustentável é a questão das mudanças climáticas. E nas mudanças climáticas, a questão do aquecimento global, evidente, progressivo e com consequências as previsões com consequências dramáticas para todos nós. As outras espécies, é claro, que dividem conosco o planeta, mas para a nossa própria espécie também. Então essa questão do aquecimento global ficou então mais evidente no final do século. É claro, na ciência, e ainda bem que a ciência é assim, sempre tem gente que não acredita, que discorda, né? Ainda bem que é assim, né? Mas o que tem acontecido no final do século para esse início do século XXI é que cada vez mais se configura um consenso entre os cientistas dos mais variadas disciplinas, dos mais variados países, que realmente o aquecimento global existe e que ele é grave, que ele é muito grave e que ele vai afetar, já afeta e vai afetar cada vez mais a nossa forma de viver. As estatísticas mostram que nós já chegamos a um aumento de 0,8, 0,9 graus centígrados ao longo desse período, que é uma coisa, parece pouco, mas não é. E nós estamos indo em marcha batida para chegar num aumento, daqui a alguns 10, 20 anos, talvez de 2 graus centígrados, que é uma coisa gravíssima, gravíssima, que vai afetar de forma muito mais forte todos os biomas do mundo inteiro, da Antártida ao Pantanal. E uma coisa muito importante, né, que se viu, né, com o aquecimento global, que isso afeta a economia e afeta a forma de viver das pessoas. Então os governos, a ONU à frente, né, começaram a se mobilizar para discutir esse assunto e como que as várias políticas públicas, do transporte, à agricultura, da saúde, à educação, dos países da África, da Ásia e da América, podiam se unir de uma forma que você, aos poucos, fosse revertendo a curto, médio e longo prazo os efeitos das mudanças climáticas do aquecimento global. Assim, esse primeiro comentário é para chegar a essa convicção, é a minha convicção, pelo menos, né, e eu estou com muita gente, de que a mudança climática e o aquecimento global é a questão mais grave que a humanidade vai enfrentar nas próximas décadas. E não é uma questão ambiental. Tem gente que pensa, mudança climática, aquecimento global, isso é questão ambiental. Não. A mudança climática é uma questão econômica, social e ambiental. E é a mais grave questão econômica, social e ambiental que nós vamos enfrentar. E que todas as políticas públicas, do transporte à agricultura, novamente, da educação e da saúde, têm que dar a sua cota de mudança de hábitos, de cultura, da forma de ser, para que você tenha condições de reverter a médio e longo prazo o prejuízo que nós já causamos ao planeta. Então essa é a primeira questão importante, né? Ninguém pode ficar indiferente, salvo se não ligar para como vão viver os seus netos, seus bisnetos, seus filhos, alguns, né? Tem gente que chega a ser egoísta a esse ponto, né? Eu acho que parece que os netos, a gente gosta mais dos netos até do que dos filhos, eu me preocupo muito, né? Que tipo de espaço e que tipo de vida o meu neto vai ter. Então essa é a primeira questão importante, né? Que a gente tem que ter uma noção. Às vezes as pessoas pensam, não, aquecimento global isso é coisa da ONU, é coisa dos países da Europa,
que eles mesmos que puxaram a Revolução Industrial, e agora que se vire para resolver. Não, isso é coisa da nossa casa, né? Da nossa cidade, né? Isso é coisa que vai afetar Araraquara, vai afetar Marília, vai afetar o litoral norte, o litoral sul, o Vale do Ribeira, todo mundo, porque o planeta é um só. Né? Então essa é a primeira questão, o primeiro comentário importante nessa nossa conversa. E aí, essa apresentação, que como eu disse, foi feita com um acordo com o Dr. Lucon, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, né? Vai deixar com vocês podem depois copiar quem quiser e ver com mais calma no computador, levar para os amigos, levar no local do trabalho. Né? Passa rapidamente alguns slides que dão algumas evidências em relação a esse assunto, para chegar no ponto que a Clélia falou, de que o que a gente da saúde, aqui na Secretaria de Saúde do Estado e nos órgãos filantrópicos e privados que trabalham conosco na construção do Sistema Único de Saúde, o que nós podemos fazer no local onde a gente trabalha, no centro de saúde, no laboratório, no distrito, no hospital, em contato com a filantrópica da nossa cidade, o que nós podemos fazer para ajudar a cumprir essa lei tão importante que foi aprovada na Assembleia Legislativa, que é a Lei Climática do Estado de São Paulo. Eu passo então rapidamente alguns desses slides que, como eu estou dizendo, fica depois à disposição para vocês verem com mais calma no computador e se quiserem, né? Estão à disposição. Esse aqui é os itens que nós vamos falar, o aquecimento global, a lei, que é a Política Estadual de Mudança Climática, que está com essa sigla de PENC, parece coisa da saúde, tem até sigla. O inventário, que é o trabalho que o governo do Estado fez, muito importante, de levantar como é que nós, que moramos no Estado de São Paulo, esse país de 40 e tantos milhões de habitantes, produzimos gases de efeito estufa que contribui para o aquecimento global do mundo todo. Então o inventário é um diagnóstico muito interessante, que vocês vão ver, feito pelo governo do Estado, que é uma forma de como a gente agir, os caminhos por onde a gente pode agir para ser efetivo nas nossas ações. E depois, exemplo de outros planos. Exemplo de outros planos significa que outras secretarias já prepararam planos setoriais. Secretaria, por exemplo, de Transporte, Secretaria de Recursos Hídricos e Energia, Secretaria ligada à Agricultura. Secretarias que, inclusive, pelo inventário que vocês vão ver, tem um impacto mais direto do que a saúde, que tem. Na verdade, a saúde sofre impactos, né? Mais do que produz, né? Produz também. Mas essas outras secretarias que produzem mais impacto do que sofrem, já prepararam seus planos, porque o governo, a Secretaria do Meio Ambiente, ficou cobrando deles, e de 2010 para cá, quando a lei foi regulamentada, eles já fizeram seus planos, que está à disposição no site da Secretaria de Meio Ambiente, para quem se interessar para ver quais são as ações que eles estão propondo ou fazendo. É muito interessante ver, por exemplo, o que a Secretaria de Transportes está propondo, é um plano bastante extenso, né? E a Secretaria de Recursos Hídricos, etc. Então esse é o roteirozinho da nossa exposição. Esse slide aqui mostra como é que as mudanças climáticas e o aquecimento global impactam diretamente na saúde das pessoas e na saúde do planeta. Porque tem impactos, às vezes, direto na nossa própria saúde, da nossa espécie. E tem impactos mais gerais. Então esse é um slide interessante, onde esse roteiro está mostrado. Esse slide aqui da dengue, estou aprendendo aqui isso aqui. Esse slide da dengue no estado de São Paulo é interessante porque essa é uma das doenças que pode ser, evidentemente, com a mudança climática, com as mudanças de temperaturas médias nas nossas cidades, pode ter afetado a sua distribuição epidemiológica de forma mais marcante e evidente. Esse outro slide, quando a gente entrar, agora, esse outro slide também, depois pode ser visto com mais calma, várias áreas, tem dois cenários até 2003, outro 2030 e outro até 2050, como várias áreas podem ser afetadas com o aquecimento global. Aí depois vocês podem ver com mais calma. Outro slide sobre a questão das secas, outro slide sobre a questão do volume armazenado de água no sistema. Uma coisa interessante é que as pessoas pensam, mas seca e enchentes, desabamentos, isso sempre aconteceu no mundo, desde que o homem é homem. Teve até a enchente bíblica mais famosa de todos, tem um filme agora passando, que é de Noé. Claro, a gente sabe disso, né?
enchentes, desabamentos, secas, isso sempre aconteceu. Qual é a diferença, então, agora, com a questão da mudança climática? É que isso são as evidências científicas, estatísticas no mundo inteiro, percorrendo esses últimos 200 anos e a nossa fase atual, é que esses eventos que sempre aconteceram estão se tornando mais frequentes e mais intensos. E às vezes mais focados em algumas regiões e alguns locais. Essa é a diferença, essa é a novidade. Seca no Nordeste sempre existiu. Dom Pedro II, inclusive, visitou as secas lá na época dele, que era um sujeito muito preocupado com o povo do Brasil. E continua tendo. Desabamentos e enchentes sempre teve. O que acontece agora é que eles estão se mostrando mais intensos e, às vezes, acontecendo em alguns locais onde eles não existiam com a mesma intensidade e frequência. Portanto, as pessoas precisam, então, as cidades, os governos precisam se preparar. Porque como esse aquecimento global e o ritmo que a humanidade tem imprimido na capacidade de diminuir as suas consequências, não vão se reverter, senão em algumas décadas, até 50, 60 anos, nós vamos ter que conviver também com esses eventos climáticos mais frequentes e fortes. Mesma coisa, aqui uma estatística sobre chuvas, intensidade de chuvas, desde 2020, não sei, desde 1920 até... Aqui não dá para me enxergar, porque eu já estou com 64 anos. Então, mas ali está a tabela é bem clara de como o sistema de chuvas aqui no nosso estado tem se alterado ao longo dessas últimas décadas. Esse daqui é um slide interessante, que mostra os pontos de alagamento mais frequentes na região metropolitana de São Paulo. Esse outro vincula as doenças de veiculação hídrica exatamente com esses pontos de enchentes, que vão ficando cada vez mais frequentes os eventos de enchentes, mostrando a vinculação direta com esses eventos e a saúde. Novamente, aí uma estatística de doenças de veiculação hídricas, outros desse tipo. Essa é uma questão também interessante, que é um estudo recente, que é inclusive a área de saúde ambiental da Secretaria da Saúde do Estado tem acompanhado, que a intensidade e a frequência de quedas de raios ligado com as ilhas de calor localizadas nas grandes regiões metropolitanas. Há uma estatística mostrando que há uma vinculação entre esses eventos. Aí, novamente, uma estatística, que é também levantada pelo pessoal nosso de Saúde Ambiental da Secretaria. A questão da poluição e o vínculo com a mortalidade. Aliás, é uma coisa muito triste, mas importante, é essa resolução, esse comunicado da Organização Mundial de Saúde, no final do ano passado, 2013, que incluiu o ar poluído das cidades no mundo todo, e claro também do Brasil, como no grupo 1 de risco para provocar câncer nas pessoas que moram nas cidades. Então, todos os estudos, agora concluídos, o levantamento de estudos da Organização Mundial de Saúde, já incluía algumas das substâncias que eram jogadas no ar da nossa cidade pelo uso de combustível fóssil, pelo uso principalmente da gasolina e do diesel. Porém, agora, né, não só essas substâncias isoladas, mas o próprio ar como um todo foi incluído, das cidades no mundo todo e do Brasil, foi incluído no grupo de risco 1, de provocar câncer nas pessoas. E às vezes as pessoas pensam que isso é coisa de São Paulo, cidade de São Paulo, Guarulhos, Osasco, São Bernardo, Santo André, e é mesmo. Isso, os estudos aqui da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, que é um grupo muito importante, assessor da Organização Mundial da Saúde, já provou a exaustão. Mas isso é coisa também de Recife, isso é coisa de Brasília, isso é coisa de Salvador, de Porto Alegre, de Campinas, de Araraquara, de Marília, de Jaú, de São José do Rio Preto. Não é privilégio de quem mora nas regiões metropolitanas como o Rio e São Paulo. Os estudos, inclusive feitos pela equipe aqui da Faculdade de Medicina da USP, que fez o levantamento semelhante em outras capitais e regiões metropolitanas do Brasil, mostrou
porque o impacto nessas regiões metropolitanas é igual ao da região metropolitana de São Paulo. Então isso é uma preocupação hoje para qualquer cidade grande, média e até pequena. Eu vim recentemente de uma reunião no norte do país e uma pessoa da cidade de Cruzeiro, que é a última cidade do Acre, lá na Serra do Divisor, na fronteira com o Peru. É a última cidade do Acre. Ele disse, pois bem, lá em Cruzeiro do Sul, última cidade do Acre, na fronteira, a gente não tem mais onde parar carro, moto, caminhonete em Cruzeiro do Sul. Então, essa realmente é uma doença urbana importante. É o excesso, o uso em excesso do automóvel, da moto e o seu combustível fóssil, envenenando os pulmões, corações das pessoas. E provocando o aquecimento global, porque ele afeta a saúde das pessoas e afeta a saúde do planeta, né? Afeta a saúde das pessoas, causando doenças, e afeta a saúde do planeta, causando aquecimento global. Vejam aí um estudo mostrando de como a incidência de doenças e da poluição está concentrada justamente nos locais e nos corredores principais de uso do combustível fóssil, diesel e da gasolina. O diesel e da gasolina. Esses fatores que endoecem a cidade, endoecem as pessoas e endoecem o planeta. São todos slides em relação a isso. Outro slide em relação a calor e umidade, como isso tem variado. Ilhas de calor na região metropolitana. Alteração do regime de chuva e a relação disso de temperatura com a umidade. Os edifícios, as construções e a relação com o meio ambiente, estatísticas sobre acidentes e emergências ambientais. Isso aí é uma estatística da Defesa Civil do Governo do Estado, que acompanha muito detalhadamente todos os eventos de deslizamento, de enchentes, mostrando alguns municípios mais afetados. E pronto, essa é uma passagem rápida de alguns slides e algumas evidências sobre a importância para a saúde das pessoas e do planeta da questão mudança climática e aquecimento global. Passando então ao segundo ponto, que é a questão da lei de mudanças climáticas, conforme você anunciou, que foi aprovada em 2009. Como eu disse, essa é uma das duas únicas leis estaduais de mudança climática no Brasil. Só o estado do Amazonas e São Paulo que tem. Foi uma coisa muito importante que o governo do estado fez e que coincidiu com aquele encontro de Copenhague, aquele grande encontro mundial sobre mudança climática de Copenhague. E essa lei de mudanças climáticas, ela determina e cria objetivos e metas para todas as políticas públicas e pede que as várias secretarias envolvidas com cada política pública prepare planos de mitigação. Mitigação significa diminuir a quantidade de emissões, e de adaptação, ou seja, preparar, se tiver um evento climático grave, que a gente sofra menos com ele. Então, mitigação e adaptação são as duas faces dos planos setoriais que a Lei de Mudanças Climáticas Estadual de São Paulo pede a cada secretaria, a cada política pública, que prepare e deixe, sob o controle do Comitê de Mudanças Climáticas, lá no Palácio do Governador, sendo monitorado. A lei tem um decreto que regulamenta, e as pessoas que quiserem podem acessar a Secretaria de Meio Ambiente, tem tudo isso com detalhes. E os objetivos da lei, número da lei. Então, todos os aspectos da lei que nós podemos ver com mais calma, depois, se vocês quiserem. Isso aí é um aspecto interessante, é que a lei prevê um fundo que as várias secretarias e as várias políticas públicas podem apresentar projetos e, se aprovados, liberados. Não é muito dinheiro, não. Pela gravidade do problema, deveria ser ter muito mais dinheiro. Aliás,
a lei inicial até previa um recurso muito maior. Mas, eu nem sei se aí fala que a lei foi vetada e o recurso maior não veio. Mas isso não é só um inconformismo orçamentário nosso, de quem acha que essa é uma questão tão essencial. Aqui é um slide especialmente preparado pelo pessoal da Secretaria Estadual do Meio Ambiente sobre a questão de adaptação, né? Vou insistir naqueles dois aspectos, né, da política climática. A mitigação, como eu diminuo os gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. E a adaptação, como eu me preparo para que, vindo o desastre climático, eu sofra menos, eu tenha menos consequências. Então, aí são itens dessa adaptação. Bom, é um roteiro de estudo sobre adaptação, vocês podem ver com mais calma. Estou adiantando já para chegar no terceiro ponto da nossa exposição, que é a questão do tal do inventário que eu falei, né? Primeiro ponto, mudança climática em geral. Segundo ponto, a lei de mudanças climáticas. Terceiro ponto, o inventário. Vejam essas duas pizzas. A pizza maior é um inventário de gases de efeito estufa, aqueles gases que produzem o aquecimento global, no Brasil. É o levantamento nacional. Você vê uma questão muito importante, que o Brasil é um dos países hoje, na atualidade, não no passado. No passado, os países que mais responsáveis pela mudança climática foram o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, etc. Mas hoje, no presente, o Brasil, com o seu crescimento e a sua importância econômica cada vez maior, é sim um grande emissor de gás de efeito estufa. Ele disputa com os outros países a medalha de prata. Medalha de ouro é dos Estados Unidos, de aquecimento global, disputando palmo a palmo com a China. Às vezes a China até ganha medalha de ouro, os Estados Unidos de prata. Agora a medalha de bronze dos países que hoje, no século XXI, são causadores de aquecimento global, o Brasil está disputando também com outros países. Disputa com a Rússia, a Indonésia, etc. Então vejam, né? No Brasil, uma característica importante é que essa parte amarela da pizza do Brasil é ligado ao desmatamento e o uso do solo. O Brasil tem uma riqueza fabulosa em matas, em regiões, em biomas riquíssimos, mas isso, a forma como o Brasil vem cuidando ou não cuidando, né, leva que isso aí tem um peso muito grande na parcela das emissões que o Brasil causa no nosso planeta. Depois, a parte azul é a parte de energia, e a parte verde, vejam que importância tem, é a agropecuária. A agropecuária é tão importante no Brasil na produção de gás de efeito estufa, e até um pouco mais, se vocês olharem exatamente os pedaços da pizza, do que toda a questão energética. É incrível, as pessoas às vezes não sabem disso, né? A criação de gado, a criação principalmente bovina para produzir carne, é um grande fator de gás de efeito estufa no mundo, e o Brasil, como um dos maiores produtores de carne bovina e outras, mas principalmente bovina, tem na sua pizza de produção de gás de efeito estufa um peso muito importante. Aquela pizza menorzinha lá em cima, vocês estão vendo, é a do estado de São Paulo. Se a gente avançar, nós vamos avançar demais, avançou demais. Vamos ver que a pizza de São Paulo é diferente da pizza nacional. Por quê? Porque na pizza de São Paulo, ao contrário do Brasil, o que se destaca é o uso da energia. O uso da energia é responsável por... A minha vista não chega lá. 50. Você é mais moça do que eu, diga. Ah, não. 57, né? É, isso aí. Calma que eu vou ler aqui. 57. 57. Então não achei. Mas o que interessa é que a pizza de São Paulo é bem diferente da pizza nacional. A energia é responsável por o uso da energia, a produção da energia, é responsável por 57% dos gases de efeito estufa do estado de São Paulo.
A indústria, aqui instalada em São Paulo, é responsável por 14,7%. E a agropecuária, de novo, vocês vejam que ela aparece, essa vilã verdinha, aparece aí até mais proporcionalmente do que no Brasil, com 21%. E vejam também uma faixa muito interessante que a gente tem, que vai ter, que pode ser motivo de nossa ação, é que os resíduos significa como a gente produz resíduos, lixo, em síntese, é responsável por cerca de 6,7%. Então, isso aí, como tem a pizza nacional, vamos voltar à pizza nacional. 2%. Vamos voltar à pizza nacional. Volta à pizza nacional, pronto. Então, essa pizza nacional dá um rumo do país como um todo. E a pizza... apanhando nisso aqui. E a pizza de São Paulo dá um rumo nas ações que todos nós que moramos aqui em São Paulo podemos ter para contribuir para que se produza menos gás de efeito estufa. Eu falo todo mundo porque isso aí é importante para o governador, para o governo, para esse governador, para o outro governador, qualquer um, para a Assembleia Legislativa, para os grandes industriais, para os grandes pecuaristas, mas é importante para todos nós também. Porque a nossa forma de como nós consumimos os produtos, de como nós usamos a energia, de como nós usamos nossos veículos, tudo isso tem impacto, que vai somando e dá essa pizza do Estado de São Paulo. Então, esse diagnóstico serve de rumo, de caminho para qualquer um, desde uma dona de casa, um trabalhador, um médico, uma enfermeira e até o governador, os deputados, os grandes industriais da Fiesp, se quiserem ajudar aqui no Estado de São Paulo a diminuir as emissões, onde podem trabalhar. Sem esse diagnóstico, nós ficamos meio cegos, né? Podemos até fazer, mas o diagnóstico é sempre importante porque ele dá um rumo mais científico, vamos dizer assim, às nossas decisões e às nossas políticas públicas. Existe um diagnóstico desse tipo para a cidade de São Paulo também, que foi feito em 2005 e agora renovado em 2012 e 2013, que mostra uma pizza diferente. Porque aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a energia chega a 75% dos gases de efeito estufa e os resíduos a 24%. Então, você vê como o perfil varia, o perfil nacional, o perfil estadual e o perfil municipal. Essa tabela seguinte, quando entrar, tabela rebelde, não quer entrar. Aí, agora, essa tabela seguinte compara a energia, a indústria, a agropecuária, os resíduos, o uso da terra em São Paulo com o Brasil, né, mostrando um perfil diferente, conforme eu já comentei. E, finalmente, nós terminamos com o último item, o último e quarto item, que são esses planos que já foram feitos por outras secretarias. Aqui não é o caso de mostrar, porque são planos muito detalhados, mas aquelas pessoas que tiverem mais interesse podem entrar no site da Secretaria de Meio Ambiente e ver a política estadual de mudança climática e ver cada um desses planos completos. Plano feito, como eu disse aqui, por várias secretarias. Lá tem exemplos, vários tipos de exemplos. Exemplos que vão desde grandes obras, por exemplo, a construção do Rodoanel. A construção do Rodoanel, nos vários trechos, que o governo do estado agora vai concluir com o trecho leste e com o trecho norte. O que é que tem a ver com a questão de mudança climática? Tem muito a ver, porque é uma política de mitigação importante. Você vai racionalizando o uso do transporte, fazendo com que caminhões, ônibus, carros fiquem menos tempo parado em intermináveis congestionamentos e gastando muito mais combustível, diesel e gasolina, envenenando muito mais nossos pulmões, corações, etc., e causando muito mais aquecimento global, ao correr de uma forma mais racional numa estrada altamente necessária como o Rodoanel, que parece uma questão puramente econômica, mas também é essencialmente ambiental. Você vai reduzir o consumo do diesel e da gasolina e, portanto, vai causar menos prejuízos à saúde das pessoas e menos prejuízo à saúde do planeta
vai causar menos aquecimento global. Veja que coisa importante, né? Parece que o rodoanel é apenas uma questão econômica. Ela é econômica, é social e é ambiental. Então isso está no plano aí um desses planos fala disso, né? Então são exemplos de como a gente pode aprender com os outros planos e isso trazer sugestões para o nosso plano na área da saúde. Aí, ó, tem o plano de transporte, plano de energia, o plano de controle da poluição dos veículos. E, finalmente, nós entramos já, concluindo, numa proposta que a Secretaria de Saúde está fazendo a todos aqueles que trabalham na área da saúde, não só da área estatal, propriamente dita, mas também com interação no Sistema Único de Saúde, como é que nós, do setor da saúde, podemos apresentar um plano feito de uma forma mais participativa e levar lá para o Comitê de Mudanças Climáticas. A sugestão é dividir as nossas possíveis contribuições nesses eixos aqui. Esses eixos aqui apresentados. Então, que a ideia, né, é que as pessoas dos mais variados setores da saúde pudessem encaminhar para um endereço que vai aparecer, de um grupo que está montado aqui na Secretaria de Saúde do Estado, para receber essas sugestões e elaborar de uma forma participativa esse plano setorial. Aqui são 3 eixos. Ações de atenção na própria saúde. Como, na nossa forma de atenção à saúde ao povo, nós podemos nos organizar melhor para, em casos de desastres, em casos de necessidade de atender a população, em casos de eventos climáticos extremos, estarmos mais preparados. Como é que nós podemos já nos preparar e prever a nossa atuação em doenças como a dengue, por exemplo, que pode ter uma alteração na sua distribuição epidemiológica por causa do aquecimento global crescente. Esse é o item 1, ações da saúde propriamente dita. No item 2, são ações de promoção e prevenção intra- e interinstitucionais. Esse intra- e interinstitucionais e essa promoção e prevenção estão aí de propósito, porque a gente está querendo colocar de forma, claro, promoção e prevenção a gente sabe, faz parte da atenção à saúde, né? A gente sabe disso. Mas a gente está querendo colocar ele de forma destacada, né, pela nossa impressão de como elas, promoção e prevenção, podem ter uma ação a médio e longo prazo tão importante que mereça ser tratado de forma assim diferenciada. E intra e inter, porque a gente quer ações dentro da própria Secretaria Estadual de Saúde, mas quer que se sugira também de como as outras políticas públicas podem ajudar a promoção e a prevenção. Como assim? Sim, por exemplo, como a área de transporte, no Estado de São Paulo, a política pública de transporte, pode ajudar a promoção e prevenção na área da saúde. Que tipo de sugestões nós, médicos, enfermeiros, agentes comunitários, assistentes sociais, área administrativa da saúde, podemos dar à política pública de transporte do Estado de São Paulo para que se melhore a saúde e se melhore a saúde do planeta? Vocês vão perguntar, mas a gente pode fazer isso? Pode sim, pode e deve, porque a nossa autoridade da área da saúde deve ser levada em conta pela área de transporte. Ah, mas isso não é tradição. Eu sei que não é tradição. A tradição é cada um querer cuidar da sua gaveta, né? E uma política pública não se meter na outra. Mas isso é uma das coisas mais nocivas que tem na administração pública brasileira. Você vê lá em Brasília, o Ministério da Educação olha de frente para o Ministério da Saúde, mas um não fala com o outro. E é por isso que a gente tem esse desencontro na formação de mão de obra pelo Brasil afora. Até hoje, a gente não teve ainda uma interação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que um olha para o outro na esplanada para formar os recursos humanos compatíveis com o Sistema Único de Saúde, que é uma reforma profunda que está acontecendo nos últimos 20 anos, e eles não se preparam. Portanto, essa intenção de colocar promoção e prevenção intra e interinstitucional é justamente para estimular esse diálogo entre a saúde e a política de transporte, entre a saúde e a política habitacional, entre a saúde e a política de energia, entre a saúde e a política de saneamento básico. A gente quer, ou seja, né, nós queremos falar sobre as outras políticas públicas e quer ouvir as sugestões de vocês, o que é que vocês acham que a gente pode falar.
com elas. E a terceira fala das ações de economia verde na própria estrutura e funcionamento dos órgãos de saúde. A saúde é um aparato gigantesco de produção de trabalhos, de serviços, consumidora de energia, uma grande área de compra de licitações. Então, como é que essa economia, essa forma de como os serviços são produzidos, podem, de forma mais eficiente, mais racional, nas suas compras, na sua eficiência energética, na sua eficiência do uso de transporte, na organização da reciclagem, na redução da produção de resíduos, e como nós, no nosso próprio processo de trabalho, podemos ajudar ao planeta nessa questão das mudanças climáticas. Esse é um desafio muito grande e é nosso, né? Dentro do meu centro de saúde, onde eu trabalho, né, já está organizada a coleta seletiva, por exemplo, né? Na estrutura do uso do transporte no departamento onde eu trabalho, né, há uma prioridade para o uso de combustível mais limpo? Ou se continua usando livre e levemente os combustíveis fósseis tão venenosos como a gasolina e o diesel? Então, essa as compras gigantescas, com uma estrutura gigantesca como a saúde faz aqui no estado de São Paulo, leva em conta critérios ambientais na hora de comprar papel, por exemplo. Então, esse é o item terceiro, né? Ações de economia verde na própria estrutura e funcionamento dos órgãos de saúde. Assim, essas sugestões que a Secretaria de Saúde quer ouvir de vocês, elas podiam vir organizadas, arrumadas nesses três itens, para facilitar o trabalho de sistematização dos técnicos que aqui vão elaborar esse plano setorial, que, quando pronto, vai ser levado para o Comitê de Mudança Climática do Estado de São Paulo. Eu acho que era isso que nós... Exatamente, era isso mesmo. E a gente queria falar nessa primeira fase, não sei se a Clélia quer retomar a palavra, por favor. Está aparecendo aí para vocês, neste último slide, este é o e-mail clima e saúde, ses-são Paulo, @outlook.com. Este é o e-mail em que um grupo estabelecido aqui na Secretaria vai receber estas sugestões que foram propostas nestes 3 eixos apresentados para que a gente desenvolva o plano setorial. Eu agradeço, Eduardo, aí a sua apresentação. É sempre bastante estimulante ouvir o Eduardo falar, né, com essa paixão que ele tem pelo assunto. E nós então faremos o seguinte, faremos um pequeno intervalo de cerca de 10 minutos. As pessoas que estão nos assistindo podem aí pedir a palavra ou mandar a sua pergunta pelo e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. E nós retornaremos a seguir para esclarecer possíveis dúvidas, debatermos um pouco o assunto e até esclarecermos como se dará esse processo da construção deste plano setorial da pasta da saúde na política de mudança climática do governo do estado de São Paulo. Muitos de vocês me conhecem, eu sou Clélia Aranda, eu sou da Coordenadoria de Controle de Doenças. Nós hoje, em 2014, temos um grupo executivo fazendo articulação das ações de saúde ambiental na pasta, na secretaria. Esse grupo ele é bastante debruçado nas questões mais emergenciais, mas aí eu estou nesse papel, então, de articular com as diferentes áreas para que a gente possa nos relacionar e desenvolver as ações e a política de saúde ambiental no nosso estado. Então, nós voltamos a seguir. Quem quiser, peça a palavra ou mande a sua pergunta, a sua questão, pelo e-mail da fundap.vc@fundap.sp.gov.br.
Estamos de volta e nós, novamente, com o nosso tema de mudanças climáticas e a saúde. Após a apresentação do Dr. Eduardo, nós temos aqui agora a presença da Rosiane Garcia, engenheira sanitarista da Divisão de Doenças Ocasionadas pelo Meio Ambiente, para que a gente possa, então, responder alguns questionamentos, algumas dúvidas ou algumas sugestões que ficaram ou que existam aí dos nossos ouvintes, dos nossos assistentes. Eu relembro que nós temos um e-mail, então, que foi constituído por um grupo formado por técnicos da Secretaria de Estado da Saúde, para receber as sugestões, para que nós possamos desenvolver o nosso plano setorial na política de mudanças climáticas. Este e-mail, então, clima e saúde, SES-São Paulo, sp@outlook.com, será o nosso canal de comunicação para essas contribuições. Nós não temos, neste momento, nenhum pedido de palavra, e nós temos aqui algumas poucas questões que eu vou fazer aqui para os nossos colegas. Quais seriam, por exemplo, sugestões que se apresentariam para maior eficiência climática como atuação dos diferentes órgãos de governo? O Eduardo, durante sua apresentação, fez deu algumas informações sobre como poderia ser isso, mas acho que era interessante você comentar novamente, né, o que poderiam ter de sugestões para maior eficiência na mudança climática com a atuação dos diferentes órgãos de governo. Uma questão, a mais evidente de todas, é relativa à poluição do ar e o uso do combustível fóssil. Então, a Secretaria de Estado da Saúde, as secretarias municipais de saúde, os profissionais de saúde recebem nos nossos serviços os mortos e feridos da guerra da poluição. Então, por quê? É o Sistema Único de Saúde que tenta diminuir o sofrimento das doenças, né, e às vezes tentar evitar as mortes causadas pela poluição. Então, aqui política pública, o Sistema Único de Saúde, a Secretaria de Saúde, a política pública de saúde deveria se dirigir para que se diminuísse esse peso de sofrimento nas famílias e o peso orçamentário, porque quem paga a conta de tentar salvar os mortos e feridos da guerra da poluição somos nós, da Secretaria de Saúde e do Sistema Único de Saúde pelo Brasil afora. Então, nós deveríamos tentar, a saúde, interferir na política de transportes na nossa cidade e no nosso estado. Os órgãos de saúde, secretarias municipais, secretaria estadual, devia participar das discussões nos fóruns de discussão onde são traçadas as políticas de transportes da sua cidade ou do estado. Deveria discutir por que no nosso estado e nas nossas cidades, por exemplo, os veículos continuam andando desregulados. Então, houve, por exemplo, um esforço do Brasil de modernizar a produção dos automóveis, e os automóveis são cada vez, quando saem das fábricas, eles são mais modernos, para emitirem menos poluentes que produzem agressão aos nossos pulmões, nosso sistema circulatório e aquecimento global. Mas os proprietários dos automóveis e das motos, e dos caminhões, e dos ônibus, não os regulam, não mantêm os veículos regulados para manter naquele padrão cada vez mais rigoroso, e que tem que ser cada vez mais rigoroso, de menor emissão. Não regula. Então, essa é uma questão evidente, tão óbvia, né? Uma moto, por exemplo, né? Esse pequeno veículo, ele chega a produzir emissões por 7 automóveis. 7 automóveis. Se a moto está desregulada, ao passar na nossa frente, ela está funcionando com 10 automóveis desregulados, poluindo a cidade, o pulmão e o coração das pessoas. Então, uma questão importante é essa. Por que a política de transporte, por que a legislação da nossa cidade, dos nossos estados, não determinam
que os veículos e que os proprietários dos veículos, caminhões, ônibus, carros, motos, mantenham os seus veículos regulados regularmente, de acordo com o padrão de emissões do ano que ele comprou o veículo. Esse é um exemplo importante. O outro exemplo importante, em relação novamente à questão do transporte, é a participação da área da saúde nos fóruns que discutem a expansão e a melhoria dos transportes públicos disponíveis na nossa cidade e no nosso estado. Também a saúde deve se interessar por isso e deve participar, porque nós é que vamos pagar a conta novamente. Então esse é um tipo de exemplo de como a questão intersetorial e de como a saúde deve se meter na política pública dos outros. E deve se meter mesmo sem pedir nem permissão. Pode bater na porta e entrar e falar. Porque eu vou insistir, né? Quem paga a conta somos nós, do Sistema Único de Saúde. Depois vem reclamar, né, que o nosso orçamento da saúde está crescendo, está disputando muito espaço no orçamento do município, do estado, não é isso? Que a saúde é sempre acusada, né? É por quê? Porque nós pagamos a conta da imprevidência de outras políticas públicas, como, por exemplo, a política pública de transporte no Brasil. Ok. Eu fiquei bastante impressionada com aquelas pizzas, né? Que você fez a comparação, né? Mostrou a questão Brasil e depois São Paulo, que resíduo em São Paulo, né? 6% daquela pizza aí. No estado. No estado de São Paulo. E 15% numa cidade como São Paulo, a cidade de São Paulo. Exato. E tem uma questão aqui, o que poderíamos fazer no local de trabalho, né? E se eu tenho que ter alguma autorização para isso. E aí fiquei me lembrando dessa questão do resíduo também, né? E você falou um pouco de economia verde. Eu queria que você comentasse novamente isso com essa questão, né? Nos locais de trabalho, onde as pessoas estão, o que é possível, né, iniciar e começar a fazer? Essa questão de resíduo, a gente tem uma grande especialista aqui do meu lado, ela que entende de tudo disso aí. Então eu posso deixar para ela. Mas se você falar de compras sustentáveis, de como a Secretaria, seja a saúde ou outra qualquer, pode agir, eu mostro esse exemplo daqui, ó. Aqui nós estamos abrigados por uma instituição importantíssima do Estado, que é a Fundap, que está nos abrigando, né? Então eles usam um papel limpinho, branquinho como esse, tá? Por que ele não comprou um papel reciclado, economizando energia e, portanto, ajudando a humanidade, o planeta, etc, 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 a sobreviver com mais qualidade nos próximos anos? Para que ele precisou comprar esse papelzinho limpinho, branquinho? Será que é um problema de preconceito de cor? Porque o reciclado é um pouco mais moreninho como a gente? Então esse é o tipo de exemplo, né? Por que o Estado comprou esse papel? Será que ninguém discutiu isso? Já que tem um outro papel, que é um papel que gasta menos energia para ser produzido, que recicla, que reaproveita o processo, né? Então, essas questões que a gente parece que é uma coisa natural, coisa que há século, seculório é assim, há século, seculório continuará. Esse tipo de coisa que a gente quer discutir, né? Cada questão dessa, né? Rosiane, no mercado, na competitividade, na uma licitação, coisa, o preço do papel, ele ainda é mais barato? Porque há um tempo atrás o papel reciclado não era mais barato. Está praticamente igual. Agora está praticamente... Porque tem essa questão também do setor público, né, a regra e a lei de licitações, porque você acaba tendo que atender a questão do mais barato. Né? Então quer dizer que agora já está competindo por preço igualitário, porque antes ele não era mais barato. Sem dúvida. Né? Realmente o que você falou, quem atendeu e vem aplicando as questões ambientais dentro de uma política de compra, né? Mais recentemente, esses produtos eles estão mais competitivos, ou seja, eu posso fazer a minha agenda ambiental dentro da minha política de compra de uma maneira mais sustentável. Né? Mais recentemente, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que traz muito a questão da coleta seletiva, da sustentabilidade, da logística reversa, ou seja, todos esses, né, esses itens, né, de plano de gerenciamento, então todas essas questões que estão no plano nacional, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós, né, no item, principalmente, que a gente colocou, o grupo já propôs 3 grandes eixos, né,
do nosso plano setorial, que o terceiro é ações, né, de economia verde na própria Secretaria de Saúde. Então, o grupo realmente vai levantar as melhores formas de fazer as compras, né, no sentido da gente estar diminuindo esses impactos e realmente beneficiando a área do setor saúde nessas compras que a gente chama de compras sustentáveis. Mas você não falou da questão dos resíduos que ela perguntou. Dos resíduos no sentido da geração do resíduo? Não, tem uma questão, de fato, como é que é possível no meu local de trabalho eu desenvolver alguma ação? E aí a gente estava comentando essa história do resíduo, né? No resíduo a gente começa com aquele, né? Reduzir, reciclar, repensar, usar todos os R's, né? Na verdade, você gera o resíduo. Então, todo mundo gera o resíduo. Você gera na sua casa, né? O setor público, quando coleta o resíduo na tua casa, ele traz a questão da coleta e a responsabilidade de uma disposição, um destino final adequado. Mas o fato é, em cada local, você na sua casa, no seu local de trabalho, né? Na escola, dá para fazer um trabalho, trabalhando com a questão dos R's, que a gente chama de redução, né? No sentido de diminuir essa quantidade de resíduo. O que o Eduardo Jorge coloca e colocou na apresentação, a questão da geração de resíduo, é muito notada. Basta você andar na cidade, né? Você está diminuindo a própria Política Nacional de Resíduo, ela proíbe a questão dos lixões, né? Mas o que está acontecendo, às vezes, é uma transferência de mini lixões para a própria cidade, né? Então, você corre por aí, vê às vezes, né, a questão do resíduo mal disposto e mal gerenciado e, portanto, né, eu acho que a gente precisa muito focar essa questão do resíduo, primeiro porque participa dessa pizza e segundo, é a partir do resíduo realmente que a gente traz um grande impacto e uma mudança na questão da ambiental e da diminuição desse resíduo sólido que traz impacto na questão das mudanças climáticas. Ok. Tem uma questão aqui, Rosiane, eu acho que você pode ajudar a esclarecer. Nós temos, então, um e-mail para o envio das sugestões para a construção desse plano setorial do setor saúde. E como é que o grupo estabelecido na Secretaria vai tratar as sugestões que vão ser encaminhadas através deste e-mail? Está aparecendo na tela o e-mail, né, que foi criado para receber as contribuições. Ou seja, você que participa, você que é funcionário da saúde, você que está na Secretaria de Saúde, vamos começar a participar com relação ao nosso, né, o nosso plano setorial que nós vamos estar estruturando. E a primeira, né, na verdade, essa videoconferência, ela já foi uma das etapas que o próprio grupo já, né, colocou como estratégia de estar colocando todas as etapas, e a primeira é essa vídeo, no sentido de todos os profissionais da saúde, a área da saúde, se envolver o maior número possível para a gente, de fato, fazer um plano setorial à medida da necessidade do setor e da contribuição do maior número possível de pessoas, né? Então, o e-mail está aí, vocês já viram várias vezes esse e-mail, e o grupo, é um grupo da Secretaria de Saúde, né? Pessoas exclusivas, funcionários da Secretaria de Saúde, que ele vai receber essas contribuições a partir desse e-mail e estruturar a partir dos eixos que foi já apresentado. Então, o grupo já elegeu 3 eixos temáticos para estar elaborando o plano setorial e a partir dessa contribuição de todos, nós vamos estruturar esse plano, né? E apresentar, num segundo momento, aí, todas as contribuições estruturadas desses 3 eixos que foi já aprovado pelo próprio grupo de trabalho. Ok, então. Eu acho que nós não teremos mais nenhuma questão, não temos nenhuma chamada das pessoas. Eu quero agradecer, então, a presença, Rosiane e Eduardo. Queria passar para vocês se tem alguma consideração final para fazer sobre esse nosso dia. Eduardo. A Clélia falou aqui há pouco o que cada um de nós pode fazer. Porque às vezes as pessoas pensam, mas isso é uma coisa que vai depender da equipe de licitação, vai depender de decisões muito acima da minha possibilidade de ajudar. Não, isso aí não. Realmente precisa haver uma discussão
desde da cúpula da secretaria, do responsável pelas grandes compras, até a possibilidade de ajuda de cada um de nós. Essa questão mesmo que você está falando em relação aos resíduos, que é uma coisa que cada um de nós pode ajudar. O local onde eu trabalho já organizou a reciclagem, a possibilidade de redução da produção de lixo. Né? Eu, enquanto funcionário, posso sim, cada um de nós pode sim fazer alguma coisa nesse dia a dia, né? Porque essa é uma possibilidade que está ao meu alcance. E a outra, acho muito interessante essa fórmula participativa que a Secretaria de Saúde do Estado está fazendo para montar o seu plano climático, que poderia ser um plano climático montado por alguns especialistas, como a Rosiana, por exemplo, né? Como a Clélia, por exemplo, mas na hora está querendo ouvir sugestões de todos nós, seja um médico, agente comunitário, a enfermeira que esteja lá no interior de São Paulo, que quiser mandar alguma sugestão a gente receber e procurar incorporar no plano. Né? Então esse aspecto da participação de cada um de nós e o aspecto participativo na formulação do plano é que eu queria ressaltar como algo muito importante nesse processo que a Secretaria de Saúde está conduzindo para organizar o seu plano setorial. Rosiane, suas considerações finais? As minhas considerações finais, eu acho que eu só reforço o que o Eduardo falou, que o próprio grupo decide que a primeira etapa é uma videoconferência, ou seja, receber todas as contribuições. E quando a gente fala do pessoal do Estado de São Paulo, a gente pode até receber contribuição de outro local do Estado, né? Que vai nos subsidiar e melhorar o nosso plano setorial. Então, assim, eu, na verdade, reforço o papel dos funcionários da saúde no sentido desse plano, da elaboração. O grupo está esperando essas contribuições. Quanto mais pessoas contribuírem, o plano vai ser muito melhor estruturado, com a cara realmente do Estado de São Paulo. Então, essas são as minhas palavras, que todo mundo se envolva e colabore na questão do plano setorial e, por sua vez, vai contribuir nas questões de todos os impactos que a mudança climática está causando nas nossas ações e que, como o Eduardo fala, né, a saúde paga a conta. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu quero, então, agradecer a presença de todos, aqueles que nos assistiram e nos ouviram, seja pelo streaming ou pelos nossos pontos focais aí de transmissão. Nós, então, aguardamos as sugestões de vocês na construção deste plano e nos encontraremos brevemente em outra oportunidade. Obrigada a todos.